meninas! Hoje eu vou gravar com fone porque eu descobri que o áudio fica bem melhor quando o microfone tá bem aqui na minha boca. O vídeo de hoje, voltando ao conversando com as moças, ele foi inspirado por várias coisas. Ele foi inspirado por e-mails que eu recebo, por conversas que eu tenho com amigas da vida real. E ele foi inspirado principalmente por uma conversa que eu tive ontem com uma amiga muito querida, que fez eu perceber que essa situação que eu estava recentemente percebendo na vida de tantas meninas ao meu redor, ela também está na minha vida. E fez eu perceber que talvez esse problema seja muito mais comum, infelizmente, do que eu pensava que fosse, porque ele está enraizado em mim de maneira que eu não tinha nem percebido. Uma vez que eu percebi isso em mim, eu queria conversar sobre isso com vocês, sobre o que eu tenho aprendido, sobre como eu pretendo me livrar desse problema, de forma que a gente possa crescer juntas. O problema que eu tô falando é algo que eu vou denominar de problema de identidade. De colocar a minha identidade, de colocar a sua identidade em alguém, ou em alguma coisa, ou em qualquer coisa. Em qualquer coisa que seja algo imperfeito, que seja algo pecador, que seja algo quebrado e que, portanto, nos afunda em outros pecados. Para deixar isso um pouco mais claro, eu vou dar alguns exemplos. O meu pecado está em colocar a minha identidade no meu noivo. O que isso significa? Isso significa que eu tenho essa necessidade que foi por um tempo em mim até um pouco inconsciente, mas que agora eu estou um pouco mais consciente do que tem acontecido, de colocar nele a minha identidade, no sentido de que se ele não me afirma, se ele não me aprova, eu me sinto chateada, eu me sinto mal e vários outros pecados surgem disso, como eu vou mostrar depois. Isso pode acontecer não somente num relacionamento amoroso, isso pode acontecer também em amizades. Por vezes você tem aquela pessoa, aquela sua amiga ou seu amigo, em quem você coloca a sua identidade, você precisa da afirmação daquela pessoa e você tenta ser tudo que aquela pessoa quer que você seja. Essas características, elas podem estar em qualquer relacionamento e se encaixam no que eu tenho dito. Então, pode ser um relacionamento romântico ou de amizade ou até familiar. A minha amiga com quem eu conversei ontem, o problema dela estava justamente em querer colocar essa identidade nos pais. E uma vez que ela nunca recebeu essa afirmação deles, ela nunca recebeu essa aprovação no sentido de se sentir amada, de se sentir querida, ela acabou passando isso para uma crise e um problema de identidade com outras pessoas. Isso pode acontecer com um ex. Eu tenho amigas e pessoas que me mandam e-mails que terminaram o relacionamento porque viram que a pessoa não era alguém positivo, ou a pessoa terminou com elas e essa pessoa é claramente uma pessoa não legal. Por vezes era até um relacionamento abusivo, não fisicamente. A gente sabe que para um relacionamento ser abusivo ele não precisa de violência física. E por vezes essa menina, ela saiu desse relacionamento abusivo, ou ela ainda está nesse relacionamento abusivo, e ela não consegue se livrar porque ela ainda tem essa necessidade intrínseca nela, essa necessidade, por vezes até inconsciente, de precisar que aquele rapaz a ame, de precisar que aquele rapaz diga pra ela que ela é linda pra se sentir linda, diga pra ela que ela é aceitável pra ela se sentir aceitável. Eu me lembro de ver isso na vida de outras pessoas e pensar, poxa vida, por que as meninas fazem isso? E conversando com a minha amiga, eu pude perceber que eu faço isso. Então isso me assustou de ver que é um problema tão inconsciente que talvez você está assistindo esse vídeo e você já até pensou em fechar porque é algo que você não faz. Eu te peço que assista até o final. Pode ser que você também ainda está em negação, pode ser que você ainda não tenha percebido que você está fazendo isso com alguém, que você está colocando a sua identidade em alguma coisa que não seja Cristo. Como que a gente define um relacionamento assim? É aquele relacionamento que você só se sente algo se aquela pessoa te disser que você é algo. Ela não precisa nem te dizer, às vezes com as próprias ações e atitudes. Então você só se sente bonita se o seu noivo, o seu namorado, o seu marido constantemente te relembrar que você é bonita, ou constantemente fizer elogios. E se ele fizer um elogio a algo que você não tem, se por acaso, não no sentido negativo de falar, poxa, aquela mulher é maravilhosa, você não é, claro, mas no sentido de comentar algo e você não sentir que você se encaixa naquele quesito que ele comentou, então você já quebra toda a sua autoestima porque você não se encaixa no padrão que você pensa que aquela pessoa queira pra você. Você só se sente amada se aquela pessoa te amar. Pode ser que o mundo inteiro te ame, mas se aquela pessoa não te ama, você não consegue se sentir amada ou digna de amor. Você não se sente
você só se sente afirmada se aquela pessoa em específico te afirmar. Basicamente é isso que o problema de identidade é. Você colocou a identidade de quem você é, Francine, naquela pessoa, Bo, meu noivo. Então, a Francine só é Francine por causa de Bo. Então, o que Bo diz que Francine é aquilo que Francine é. Tô dando meu próprio exemplo, mas vocês coloquem aí os nomes que vocês têm na sua vida. O que eu tenho percebido e a parte mais a parte mais triste, a parte que mais me assusta disso tudo, é que essa coisa por si só já é um grande pecado. A gente tem colocado a nossa identidade em alguém, ao invés de colocar a nossa identidade em Cristo. Mas não só isso, esse pecado, esse problema maior da identidade, ele gera vários outros pecados, eu tenho percebido. Um deles é a insegurança, que é meio que óbvio. Você tem uma insegurança pessoal de quem você não consegue se enxergar como bonita, se enxergar como válida, se enxergar como digna, apesar de que a Bíblia diz que você é, apesar de que Deus diz que você é, mas você não consegue se enxergar assim a não ser que aquela pessoa te confirme tudo isso. E o problema dessa questão da insegurança é que por vezes a gente coloca isso não só numa pessoa, mas em algo. Se você pode às vezes estar pensando que você não faz isso com ninguém, mas se você vê um outdoor da Victoria's Secret, por exemplo, você pensa, eu não sou como ela e eu gostaria de ser como ela, e por eu não ser como ela, eu então não sou digna, ou eu não sou válida, ou eu não sou bonita, porque eu não sou esse tipo específico de beleza, você tem colocado a sua identidade, então, nesse padrão de beleza. Pode ser algo de carreira. Você pensa, se eu não chegar nesse nível de carreira, eu não sou digna, eu não sou válida, eu não presto pra nada. Se eu não estiver trabalhando exatamente nisso, ou se eu não estiver fazendo exatamente isso, você tem colocado a sua identidade num objetivo ou numa carreira. Você pode estar colocando a sua identidade em sonhos que não sejam tão ruins. Às vezes você tem um sonho de ser missionária e isso não tem acontecido e, portanto, você não se sente digna, você não se sente válida, você não se sente nem digna como cristã, talvez. Então, você está colocando a sua identidade nesse seu chamado missionário. Não é exatamente em pessoas. Essa insegurança, essa crise de identidade pode vir por coisas também, objetivos. Um outro pecado que vem além da insegurança, de não se sentir segura de si, em quem você é, fisicamente ou de personalidade, você também tem a autocomiseração, né? É aquela coisa muito chatinha de ficar tentando se afirmar para as outras pessoas, ou querendo muito que as pessoas te afirmem, porque você vai ficar com aquela piedade de si. Então, em qualquer oportunidade que existir na sua vida, você vai trazer à tona como você não é legal, ou como você não tá magra no sentido de nível de padrão de beleza do mundo. Então, você vai ficar sempre trazendo à tona o quão ruim, o quão não digna você é, para que alguém te afirme, para que alguém te reafirme. Além disso, a gente sabe que vai gerar o quê? Obviamente a inveja. Porque se a minha identidade está no meu noivo, e o meu noivo comentou certa vez que ele não gosta do fato de que eu sou pessimista e que nós deveríamos trabalhar juntos para que eu pudesse ver a vida com olhos mais de alegria do que de pessimismo. Fato real. Mas em nenhum momento ele trouxe isso de forma a dizer, eu odeio que você é pessimista, é melhor você melhorar. Ele trouxe como uma forma de me mostrar o pecado, porque não deixa de ser um pecado. Por causa do meu pecado, da minha identidade, de colocar toda a minha identidade nele, o ele trazer isso à tona começa a me fazer ressentir e ter inveja de absolutamente qualquer pessoa que tem uma personalidade alegre, qualquer pessoa que não tem uma personalidade pessimista, qualquer pessoa que seja otimista por natureza. Eu absolutamente amo essas pessoas, porque elas são realmente tudo que eu não sou. E eu tento aprender com elas. Mas porque a minha identidade está no meu noivo, porque foi o meu noivo quem apontou em mim esse pecado, eu começo a ressentir e ter inveja de absolutamente qualquer pessoa que tem uma personalidade assim. Talvez com você seja outra coisa. Talvez você se sinta acima do peso e você coloca tua inveja em qualquer pessoa que você pensa estar no padrão de beleza ou de padrão de magreza que você gostaria de estar. Ou você gostaria muito de ser uma advogada de sucesso, mas não é, você coloca a sua identidade nessa carreira, logo você vai ter inveja de qualquer pessoa que tem essa profissão. Então a inveja, ela vem enraizada no pecado da identidade. Além da inveja, tem o ciúme, né? Eu acho que isso também é muito óbvio. Uma vez que você coloca a sua identidade em alguém, você quer possuir aquela pessoa.
Porque quando você coloca algo tão importante quanto a tua identidade em uma pessoa, você não pode deixar que aquela pessoa fique muito livre, porque ela carrega muito de você nela. Então você quer possuir aquela pessoa e isso causa ciúmes. Você não quer que aquela pessoa tenha outra melhor amiga, você precisa ser a única suficiente amiga que ela tem. Ou se é um relacionamento amoroso, essa pessoa não pode ter nenhum tipo de amizade com outras pessoas, ela não pode ver outra pessoa do sexo oposto, ela precisa ser tua. Então, às vezes, se você sempre percebeu na tua vida que você é uma pessoa ciumenta em relacionamentos, talvez a raiz desse pecado seja justamente que você está colocando a tua identidade naquela pessoa. A Bíblia traz um exemplo da crise e do problema da identidade nos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, eles ressentiam, eles invejavam José. Então, eles tinham esse problema da inveja em José. Eles tinham ciúme do pai com José. Eles provavelmente tinham autocomiseração de ficar pensando, poxa, meu pai ama mais o meu irmão do que a mim. E eles com certeza tinham a insegurança de não se sentirem amados e afirmados pelo pai. Agora, na defesa deles, é claro que Jacó, de certa forma, provocou isso, uma vez que ele deixava claro que José era seu filho preferido. Mas o que eu gostaria de te afirmar é que o pecado de Jacó não justifica os pecados dos filhos dele. Talvez essa seja a situação na tua vida, né? Talvez o seu problema de identidade está com seus pais. Talvez os seus pais nunca te afirmaram o suficiente, nunca te amaram o suficiente. Talvez até exatamente como os filhos de Jacó, os teus pais, eles têm um filho preferido que não é você. Agora, o que eu quero te encorajar a dizer é, o pecado dos teus pais, assim como é óbvio nessa história bíblica, eu gostaria que você visse como óbvio também na sua vida, o pecado dos teus pais não justifica o pecado que você possa cometer, ou os pecados que estão surgindo por causa dessa tua identidade nos teus pais. O problema dos filhos de Jacó, de colocarem sua identidade nos pais e de precisarem tanto dessa afirmação, fez com que vários outros pecados surgissem, entre eles a violência até física, e a raiva. E a gente vê o tanto de tristeza, claro que Deus redimiu, porque Ele é um Deus de redenção, e no final Ele redimiu toda a história, mas se a gente pensar em todos esses anos entre José ser vendido e entre José ser reconciliado com seus irmãos, todos esses anos que Jacó passou pensando que seu filho estava morto e em luto, e todos esses anos que esses irmãos guardaram esse segredo e esse peso desse pecado que eles fizeram, tudo isso foi consequência de ter colocado a sua identidade em algo que não era Deus, de ter achado que o amor de Deus não era suficiente para eles e que eles precisavam do amor do Pai e que se eles não tivessem, eles não seriam felizes. Novamente, deixa eu te lembrar que você e eu, nós somos responsáveis somente pelos nossos pecados. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. E é dos nossos atos que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, os filhos de Jacó, se eles não tivessem se rebelado contra o seu irmão, se eles não tivessem feito mal contra o seu irmão, Jacó era quem ia prestar contas diante de Deus da forma como ele tratava seus filhos. Agora, é a tua escolha responder ao pecado dos outros com pecado ou responder ao pecado dos outros com compaixão e misericórdia, sabendo que Deus é suficiente para você.